diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos, ou desprezarei. Que o Senhor fale conosco poderosamente pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amados, eu vou só trazer para vocês o contexto histórico. Primeiramente, nós temos aqui uma sequência maravilhosa. O livro já começa com o cântico de Ana, pedindo a Deus misericórdia, você já sabe, né? A Ana é estéril e Deus promete a Samuel e dá Samuel. Inclusive, Deus usa o próprio sumo sacerdote, o sacerdote Eli, para ministrar sobre a vida dela. Depois, na sequência, os filhos de Eli cometem crimes terríveis, eles fazem besteiras, e aonde eles fazem besteira? Dentro do templo, eles profanam o templo do Senhor. Depois, já o profeta Samuel é apresentado a Deus, e Samuel, obviamente, tem o seu ministério confirmado pelo Senhor, e ele já ministrando diante de Deus. E aí o mesmo profeta Samuel, veio, na verdade, não foi nem o profeta Samuel, foi outro profeta que veio até o sumo sacerdote Eli, e aí profetiza contra a casa de Eli. Eu quero deixar bem claro porque estamos aqui na Antiga Aliança, estamos no Antigo Testamento, e sempre que a gente vai pegar uma palavra do Antigo Testamento, a gente precisa apresentar compêndio bíblico e teológico para a gente falar nos dias de hoje, porque eu prefiro particularmente pregar muito mais no Novo Testamento. Nós temos palavras do tempo da graça. Mas todas as palavras que estão contidas na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, são palavras do nosso Deus, e por isso nós ministramos. São chamados não apócrifos, ok? E a gente ministra. Quando a gente pega um texto do Antigo Testamento, a gente precisa ter muito cuidado. Mas eis que nós temos aqui uma lição para as nossas vidas. Eis que esta lição é dada até os dias de hoje. Por isso eu me sinto à vontade para falar acerca do que Deus quer que ouçamos. Porque eu tenho certeza que o Senhor está falando conosco em nome de Jesus. Você pode ler com calma esses primeiros 36 versículos do capítulo 2 de 1 Samuel para você poder entender. Mas eu fiz questão de deixar bem claro para vocês o contexto. Isto posto, vamos ao contexto desse texto aqui, ou seja, vamos extrair desse texto o que Deus quer falar para as nossas vidas no dia 19 de outubro de 2023, já no século 21. Por que Deus está falando assim? Eu vou repetir o texto, e o texto de novo vou colocar na tela para vocês poderem ver aí. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito, Deus falando, eu tinha dito, eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam não serão envelhecidos ou não serão honrados, serão desprezados. Vamos lá, gente. Deus está falando aqui com a casa de Eli, tá? Deus está falando, infelizmente, para o sacerdote Eli e para os seus filhos, por causa da desobediência e da profanação do templo. Tudo bem. Mas aqui tem uma frase que me chama a atenção e eu gostaria que você, por favor, pudesse tomar em nome de Jesus. Se a gente for para o Novo Testamento, agora vamos pegar o compêndio no Novo Testamento. Jesus, certa feita, falou assim, que aquele que se envergonhar das palavras dele, ele se envergonhará. Ele se envergonhará diante do Pai. Deus está falando aqui o seguinte, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, eu desprezarei. Eles serão envelhecidos. Quando Jesus fala que aqueles que se envergonharem da palavra dele, ele se envergonhará também diante do Pai. Vamos unir essas duas palavras, esses dois textos, por quê? O que Deus é merecedor? Deus é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ok? Se Deus é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração,
Por que que nós precisamos fazer isso? E de que jeito a gente precisa fazer isso? O mesmo Jesus disse que o Pai procura os adoradores, e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. A gente vai começando a entender sobre isso. Por quê? Aqui estamos falando, repito, o contexto desse texto aqui narra uma história onde, infelizmente, Eli permite que os seus filhos profanem o templo, ok? E Eli concorda com isso. E Deus, então, dá esse veredito aqui para o sacerdote Eli. Então, tudo que, a partir daquele momento, fosse feito no templo, ainda que num contexto de adoração a Deus, Deus não iria aceitar, porque o texto está falando aqui que Deus não estava sendo honrado da maneira que tinha que ser honrado. Ele não estava se sentindo honrado, porque, queridos, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu e o teu coração. Se você entende, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. Então, Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece os nossos corações. Então, Ele sabe exatamente quando é que nós estaremos honrando a Ele realmente de coração ou não. Então, por mais que façamos, por mais que você faça, por mais que a gente ache que esteja fazendo para Deus, honrando a Deus, só quem realmente sabe, só quem realmente vai definir isso é o nosso Deus. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece a minha e a tua vida. Ele sabe que se aquilo que sai dos meus lábios é verdadeiro ou não. Ele sabe se aquilo que sai dos seus lábios é verdadeiro ou não. Você entende o que Deus está falando? Partindo desse princípio que Deus quer ser devidamente honrado e honrado de coração, e honrado com a inteireza do nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração, vamos partir para aquilo que Deus vai fazer e para aquilo que Deus não vai fazer. Porque aqui no texto, Deus diz o que não vai fazer, porque Ele não está sendo honrado de coração. Ele está falando claramente, porque aos que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eles vão ser desprezados, eles vão ser envelhecidos. Significa, eles não vão prevalecer, eles não vão conseguir seguir avante, porque eles não estão me honrando de coração. Deus está falando que vai honrar quem honra. Parece uma coisa meio que recíproca ou automática, mas, queridos, com o nosso Deus, as coisas são recíprocas e são automáticas, na medida em que nós fazemos aquilo que agrada a Ele. E na medida em que a gente não faz aquilo que agrada a Ele, automaticamente as coisas também não acontecem. E a gente tem vivido dias, a gente tem vivido momentos das nossas vidas, que você vai concordar comigo, em que Deus tem olhado para a terra e tem realmente procurado os verdadeiros adoradores. Amados, eu não tenho a menor dúvida, e isso não sou eu que estou falando apenas, vários homens e mulheres de Deus, vários profetas têm sido levantados, e é quase que em uníssono uma coisa que nós temos em nossos corações, que Deus tem colocado para nós profetas. Virá um tempo de avivamento profundo do Senhor para toda a terra. Ok, queridos? E esse avivamento, ele será o último grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus Cristo sobre toda a terra. Está claro? E que avivamento é esse, pastor Fábio, que Deus está ou já está enviando para toda a terra? Um avivamento de afirmação, ou seja, Deus vai saber, na verdade ele já sabe, né? Mas Deus vai revelar para todo mundo quem é dele e quem não é dele. Está claro, amados, a gente está vendo nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o quanto Deus tem separado realmente aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que têm honrado a Ele realmente de verdade e aqueles que não têm honrado a Ele de verdade. Como Deus está separando o santo do profano, assim como Deus separa aqui, assim como Deus fala com Eli e para os seus filhos o castigo que eles iam ter, o problema que eles criaram porque eles profanaram o templo. Hoje Deus está revelando e Deus está colocando à mostra o que é santo e o que é profano. Deus está revelando quem está com seriedade e quem está de brincadeira na presença dele.
Deus está revelando as denominações que estão trabalhando de verdade para Ele, que estão honrando a Ele de verdade, e Deus está revelando as denominações e os homens e mulheres que não estão trabalhando com seriedade para Ele. Então estamos em tempos, querido, em que essa palavra está se cumprindo. Essa palavra está se cumprindo. Você pode glorificar Deus por isso? A palavra do Senhor está se cumprindo, não somente aqui neste tempo, como eu falei, nós estamos vivendo dias onde Deus está revelando quem é quem. Passada esta etapa do que Deus está fazendo sobre a face da terra, queridos, como eu me sinto impelido em ser sincero diante de Deus e buscar um conserto pleno diante de Deus. Deveria acontecer isso com cada um de nós. Nós não podemos fazer vista grossa para isso, amados irmãos. A gente não pode simplesmente pensar, não, foi para esse tempo. Não, é para o meu irmão. Eu tomo para mim essa palavra. Eu preciso entender que Deus vai honrar, Deus quer honrar quem realmente o honra, mas o honra de coração. Eu preciso entender que o Senhor vai honrar aquele que está o adorando em espírito e em verdade. Só tem um detalhe. Quem não está fazendo isso, quem infelizmente está se colocando de um outro jeito, Deus está falando que a coisa não será muito boa. Muito pelo contrário, a coisa será bem terrível. Por quê? Porque todas as pessoas que estão diante de Deus não podem se esconder do Senhor. Se você está honrando a Deus de coração, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Agora, Deus está revelando quem não está honrando a Ele de coração. Reparem, eu quero que você entenda o contexto aqui, vou partir para o contexto da época. Sumo sacerdote e seus 2 filhos. Ou seja, vamos comparar. Aqui está o pastor, um líder, juntamente com a sua família. Vamos para mais outro compêndio teológico. Aqui está uma denominação com todas as pessoas que estão lá dentro, ou com pelo menos os seus líderes. Dentro de uma denominação, nós temos líderes e nós temos liderados. E nós temos aqueles que são os membros comuns, a gente chama de membros comuns, né? É evidente, meus irmãos, que mesmo em um lugar onde, infelizmente, o líder ele é um charlatão, ele só está ali para se usufruir da fé alheia, onde tem gente que cerca ele ou eles, que também são outros que estão praticando o mal, e que parece que está tudo muito bonitinho, né? Parece que é todo mundo honrando a Deus, como aqui. Parecia que os filhos de Eli estavam honrando a Deus, mas não estavam desonrando. Ok? Então, em uma denominação, quando tem gente assim, infelizmente, vão existir pessoas que não têm noção do que está acontecendo pelos bastidores. Ou seja, o que se mostra para o povo é uma coisa, mas atrás dos bastidores é outra coisa totalmente diferente. Não são poucas as denominações, infelizmente, que a gente já teve, que eu não vou falar o nome aqui, mas você já sabe, você já deve ter visto, porque ouvir falar também, gente, ouvir falar é outra história, não adianta ouvir falar sem provas. Mas não são poucas as denominações que com provas, né, a gente viu que o comportamento dos líderes era um diante das pessoas e outro completamente fora das pessoas, ou seja, por detrás dos bastidores. Mas o nosso Deus conhece todas as nossas vidas por dentro e por fora. Ele sabe exatamente o que cada um de nós faz na frente ou escondido. Nada fica oculto diante do nosso Deus. Então, se a gente for tirar para os dias de hoje, então, por isso que eu falei que esta mensagem é um alerta para mim e para você. Se formos tirar pelos dias de hoje, pelo que está acontecendo nos dias de hoje, repito, estamos para viver um grande avivamento. E esse avivamento já tem revelado quem é quem. E vai revelar mais ainda. E vai revelar mais ainda. E a gente precisa entender. A gente precisa saber que nós, então, temos que nos colocar como homens e mulheres
diante dele com o coração sincero e falando: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha casa. Senhor, eu não quero ser um desses que te desprezam, que te desonram. Meu Pai, se há algo em mim que está te fazendo mal, se há algo em mim, Senhor, que está, enfim, me trazendo qualquer tipo de coisa que está me prejudicando, Senhor, arranca de mim, em nome de Jesus. Você precisa orar isso. Você precisa fazer essa oração. Eu preciso orar desse jeito a cada dia. Porque os dias, meus irmãos, são maus. E Deus está revelando quem é quem. E Deus está trazendo à tona. Como lá em Malaquias, no capítulo 4, Deus fala claramente. Então, nós saberemos quem é e quem não é de Deus. Quem serve e quem não serve a Deus. Está escrito. Então, é necessário que essas coisas aconteçam? É necessário que essas coisas aconteçam. Agora, o grande problema é que essas coisas elas vão acontecer, elas precisam acontecer e a gente tem que ter cuidado, né? Como o próprio Jesus falou, que os escândalos são inevitáveis, os escândalos vão vir e eles vão acontecer com maior frequência a partir de então. Só que, queridos, pelo amor de Deus, nós não queremos ser esses a escandalizar. Se você entende que Deus está falando contigo, deixa nos comentários e dá um glória a Deus aí, porque Deus está falando conosco. E outra coisa, a gente precisa compreender que Deus também vai levantar, assim como Deus tem levantado, como levantou esse profeta aqui, e levanta Samuel, e levanta outros profetas, Deus tem levantado homens e mulheres neste tempo para alertar, para que eu e você possamos ser alertados de que os dias são maus, o dia está próximo, e Deus está procurando as pessoas que realmente o honram de verdade. Agora vamos para a parte boa da história, né? Porque, claramente, a primeira frase está escrita aqui. Porque aos que me honram, honrarei. Porque aos que me honram, eu honrarei. Então eu faço um convite para você. Eu faço um convite e, na verdade, nós temos um desafio. Temos um alerta, um convite e um desafio. O alerta já foi dado. O alerta é: necessitamos consertar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, conserta a minha vida, transforma a minha vida, vivifica-me, restaura-me pelo teu Santo Espírito, vê se há, como o salmista fala, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ok, esse foi o alerta. Aleluia. Glória a Deus. Convite, vamos honrar a Deus. Honre a Deus. Desafio, honre a Deus realmente de todo o teu coração nesses dias maus. Porque, queridos, é muito fácil honrar a Deus quando você está com tudo muito bem na tua vida. É fácil a gente honrar a Deus quando as nossas vidas financeiras estão equilibradas. E para falar a verdade, gente, quando as pessoas vão se acertando, a tendência é se esquecer. Então agora, Deus está falando conosco. Esse é o momento de honrar a Deus quando aparentemente as coisas não vão bem. Talvez você esteja pensando assim, muita gente pensa: não, eu só vou honrar a Deus depois que eu ficar totalmente curado. Eu só vou honrar a Deus depois que eu tiver um bom emprego, que a minha família ficar liberta, ou que isso acontecer, que aquilo outro acontecer. Não, Deus está falando, esse é o desafio. Esse é o desafio. Deus te convida para você honrar. Mas agora o desafio: honre a Deus do jeito que você está agora. Com tua luta, com a tua prova, com a tua dificuldade, com o problema, com a enfermidade, com problemas financeiros particulares, enfim. Deus te convida a honrar agora. Aleluia. Porque certamente, quanto mais eu e você honrarmos a Deus, e agora do jeito que está acontecendo, ou seja, oferecendo a Ele sacrifício de louvor, o Senhor fala assim: eu vou honrar. O texto é claro, o texto é objetivo, e eu quero que você entenda. Deus está falando: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Você tem honrado a Deus de todo o seu coração? Você tem adorado a Deus de todo o teu coração? Eu quero partir para o final e eu vou dar uma definição muito clara sobre o que é honrar a Deus. Na verdade, a gente já está vendo aqui, repito, por favor, pegue aí, leia na sua casa depois com calma aí,
Primeiramente, a partir do versículo 12, nesse capítulo de número 2 aí, leia. Leia sobre os crimes dos filhos de Eli, leia sobre a questão do profeta Samuel sendo levantado e depois daquilo, da profecia que foi contra Eli e sua casa. Então a dica já está sendo dada aí do que é honrar a Deus. Amados, o que é honrar a Deus primeiramente? Amados, o Novo Testamento fala que o nosso corpo é templo do Santo Espírito de Deus. Então, primeiramente, comece honrando a Deus com o teu corpo, com a tua vida. Ok? O nosso corpo tem que ser um templo vivo do Deus vivo. Ele é, na verdade. Então, honre a Deus com a sua vida primeiramente. Preserve a sua vida, o seu corpo do mal, do pecado. Isso é honrar a Deus primeiramente. Honrar a Deus também, porque aqui o problema foi na casa. A profanação do templo. Ou as besteiras que os filhos de Eli fizeram com a anuência do sacerdote Eli. Então Deus, ele não tem por inocente. Então, segundo passo. Primeiro, honre a Deus com a tua vida, com o teu corpo. Teu corpo é templo do Espírito Santo, cuidado. Segundo, honre a Deus na casa dele, na presença dele. E como é que eu vou honrar a Deus na casa dele, na presença dele? Na presença dele, independentemente de estarmos na casa dele, na presença dele estaremos por todo sempre. E quando a gente fala sobre honrar a Deus na presença dele, é dar um bom testemunho. O problema aqui foi que os filhos de Eli deram um péssimo testemunho. Então precisamos dar um excelente testemunho a todas as pessoas. E o excelente testemunho começa dentro da nossa casa, passa pelos nossos vizinhos, vai pela rua, vai pelo nosso emprego, aonde quer que você entre, onde quer que você saia. Porque dar bom testemunho na igreja é fácil. Se bem que hoje, meus irmãos, como Deus está revelando quem é quem, como as máscaras estão caindo, até dentro da igreja, quem não consegue dar bom testemunho, Deus está deixando acontecer. Ok? Assim como foi com os filhos de Eli aqui. Então, reparem o que Deus está fazendo nos últimos dias. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Se você entende o que Deus está falando, deixa nos comentários aí e dá um glória a Deus, porque eu sei que Deus está falando contigo. Amém, queridos? E honrar a Deus acima de tudo, estar na presença dele em todos os momentos. É ser fiel a Deus em todos os momentos. É fugir da aparência do mal. É viver a palavra do Senhor. E nós temos um prêmio. Nós temos um galardão. Deus está falando que Ele vai honrar aqueles que o honram. Se você quer ser honrado por Deus, honre a Deus primeiramente. Através da sua vida, através da sua adoração, através da sua obediência a Deus e, é claro, fugindo da aparência do mal e fazendo a vontade de Deus a cada dia. E o que eu falei, nós temos um desafio, honrar a Deus em meio a tantas provas, lutas, desafios, problemas, dificuldades que temos vivido. É nesse momento que você vai ser convidado a honrar a Deus de coração. Pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus vai olhar para você e falar assim, olha, meu filho, minha filha, realmente, eu permiti que ele passasse por tudo isso, mas ele continuou me honrando. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele continuou declarando todo o seu amor a mim. Por isso eu o honrarei. Porque Deus está te enchendo de forças. Porque o Espírito Santo vai te encher de forças. Porque o Espírito Santo vai encher a tua vida de forças. Então toma posse, creia e viva aquilo que Deus quer que você viva. Ou seja, honre a Ele primeiramente. Porque você vai ser honrado. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode glorificar Deus por isso?